Olá, cara aluno, olá, cara aluna, tudo bem? Continuando aqui nossas aulas aqui, preparando você para a Polícia Rodoviária Federal. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de queda livre. Continuando aí o movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora sob a ação da aceleração da gravidade. Sim, nós ficamos fixos na Terra sempre, porque existe uma força gravitacional que puxa a gente para baixo. E essa força ocasiona em nosso corpo uma aceleração, chamada de aceleração da gravidade. E aqui, próximo à Terra, e também utilizada aí pela banca da CESP, a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, tá? Em alguns casos, a gente arredonda para 10, para poder fazer o cálculo mais facilmente. Mas, normalmente a CESP acaba utilizando aí 9,8. Então vamos entender aí, gente, vamos juntos entender um pouquinho melhor o que seria esse fenômeno de queda livre e o que você pode calcular a partir disso, dessa queda que a gente chama de queda livre. Bom, o próprio nome diz, né? Queda livre. O que a gente tem de queda livre, pessoal? Queda livre é quando um corpo ele cai a partir do repouso. Ou seja, esse corpo ele tem uma determinada altura, aqui um prédio, por exemplo, e a gente vai jogar alguma coisinha de cima desse prédio, né? E aí a gente tem uma determinada altura, e a partir dessa altura a gente vai pensar como que a gente calcula isso, beleza? Então, vamos lá. Pensando nesse pressuposto aqui, a gente tem uma esferazinha. A esferazinha ela vai ser jogada aqui. Melhor, ela vai ser solta. Por quê? Porque a velocidade inicial dessa bolinha é igual a zero. E a partir desse momento, passa a atuar sobre ela uma aceleração gravitacional que puxa os corpos para baixo, certo? E essa aceleração gravitacional vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, tirando essa bolinha daqui do penhasco, a gente começa e ela inicia o seu movimento. A partir daqui, o movimento inicia. O que a gente precisa e o que a gente pode calcular a partir disso? Beleza? Aqui a gente vai direto ao ponto, pessoal. A gente vai pensar principalmente na altura desse corpo, tá? Então, um dos pontos-chave aqui é você conseguir relacionar a altura. A partir desse cálculo de altura, a gente pode pensar algumas coisas importantíssimas. O que a gente poderia pensar? Tempo de queda do corpo, seria uma pergunta. E a gente poderia achar também a velocidade que ele chega no chão. Velocidade final. Seria uma outra pergunta. Ok? Beleza? E aí, como que você calcula isso? E eu vou te dar as equações assim, ó, bem simplificadas, para você guardar no coração e gabaritar na sua prova. Se liga aí comigo, ó. Primeira coisa, tá? Isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Não deixa de ser movimento retilíneo uniformemente variado. Só que está na vertical, tá? Então, é regida aí pelas mesmas equações. Então, se eu pegar a primeira equação, por exemplo, S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, que é a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, vai trabalhar com o seguinte, olha só. A altura final é zero, porque ele vai estar no chão. A velocidade inicial é zero, porque é um movimento de queda livre. Então, para a gente só vai sobrar esses elementos. E aí a gente vai substituir esses elementos. Essa posição inicial é a própria altura do corpo. Então, isso aqui é a altura. É igual à aceleração, que é a própria gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, olha só. Dá para relacionar altura e tempo. Se eu conhecer a altura, eu acho o tempo. Se eu conhecer o tempo, eu acho a altura. Então, a primeira equação que você vai deixar aí para você é exatamente essa. De conseguir relacionar altura e tempo. Vamos apagar aqui, abrir espaço e vamos deixar essa primeira equação em destaque, tá? A altura de um corpo é gt² sobre 2. Segunda equação, pessoal. Ó, V igual V0 mais AT. Bom, a velocidade inicial é zero. E aí você vai descobrir que a velocidade que o corpo atinge o solo é dada por gravidade vezes o tempo. Ponto final. Então a gente consegue, né? A gente está calculando tudo em módulo, tá? Consegue
equacionar isso aqui tranquilamente. E aí, ó, a velocidade é só pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo, certo? Então, pegou a gravidade, multiplicou pelo tempo ao quadrado, dividiu por 2, você tem a altura. Pegou a gravidade, multiplicou pelo tempo, você tem a velocidade final do corpo. Beleza? Fica essas dicas para você. A última equação, né? Tem Torricelli, lembra? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Muito bem. A velocidade inicial é zero. Então, a gente descobre nesse sistema que a velocidade final ao quadrado do corpo também pode ser descrita como 2 vezes a gravidade vezes a altura. A gente tem aí, gente, algumas formas, né, de calcular esse movimento. E aí você escolhe aquilo que for mais claro, mais interessante para você na hora de resolver o seu probleminha aí. Vamos partir de um exemplo aqui porque você está muito com cara de curioso de como utilizar essas equações, né? Vamos lá, ó. Tem aqui uma torre, vou lançar a bolinha, lembrando que ela está com velocidade inicial igual a zero, a aceleração da gravidade no local aqui é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e esse corpo está caindo de uma altura de... Quantos metros, gente? 20 metros? 20 metros. Essa é a altura do corpo, beleza? Então, primeira coisa, o que a gente pode calcular? Eu já tenho a altura. Quanto tempo ele leva para cair? Lembra que a gente calculou lá? A altura é gt quadrado sobre 2. A altura, já sabe que é 20. É igual a 9,8 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Passo multiplicando, vai ficar 40. É igual a 9,8 vezes t quadrado. Beleza? Bom, 40 dividido por 9,8 é igual a t quadrado. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. 40 dividido por 10 daria 4. Então, esse número é próximo de 4. Certo? E se eu fizesse t raiz de 4, daria 2. Então, eu posso dizer que esse resultado aqui, ó, vai estar muito próximo. Escreve assim, ó, aproximadamente 2 segundos. Vou fazer aqui para você, porque você não vai dar uma raiz exata, tá? A gente vai usar aqui uma calculadora para a gente poder equacionar isso. Claro que na sua banca, né, eles não vão te colocar nessa situação. Mas dá uma olhada. 40 dividido por 9,8 dá 4,08, certo? E se eu tirar a raiz, pessoal, se eu tirar a raiz de 4,08, eu vou encontrar o valor de, calma aí que eu estou fazendo aqui, 2,01 segundos. Eu não preciso, necessariamente, fazer o cálculo extremamente exato. Eu posso trabalhar com aproximações, beleza? A gente poderia usar esse exercício aqui ainda, que ele partiu de 20 metros de altura, velocidade inicial 0, e encontrar a velocidade final. Já que eu tenho o tempo lá que é de aproximadamente 2 segundos, pode usar V igual a G vezes T. A velocidade que ele atinge o solo é 9,8 vezes o tempo. E o tempo é de aproximadamente 2 segundos. Isso aqui vai dar quanto? 19,6 metros por segundo. A gente consegue calcular aí tranquilamente. Beleza? Então são algumas dicas aí importantes para você equacionar movimentos sob queda livre. Já caiu em prova da CESP, já caiu aí na prova da Polícia Rodoviária Federal, então fica esperto. Esse assunto tem certeza que aparece na sua prova. Beleza? A gente se vê na próxima aula, galera. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!